Para quem não conseguiu o acesso ontem, eu deixei o link do Drive, que tinha os materiais da aula de ontem, e tem um link do YouTube com a gravação da aula de ontem, para quem não conseguiu ficar na aula toda, tá? A aula de hoje também vai ficar gravada. E a gente tem o material da aula de hoje e um outro material que ainda não está disponível, que eu vou colocar tudo no mesmo Drive, tá? Então, aquele acesso que vocês tiveram ontem é o mesmo de hoje. Só antes da gente começar, para eu colocar ordem, muita gente aqui não é meu aluno, nunca foi meu aluno, mas muitos outros são, e reclamaram ontem que a Cláudia não veio dar oi aqui, porque vocês gostam mais dela do que de mim. Tem vários alunos aqui que são meus alunos e alunos da minha esposa, que é professora de Química, mas ela gosta tanto de vocês que ela foi fazer a unha, tá? Então, se ela chegar a tempo, ela vem dar oi para vocês serem felizes, já que vocês gostam mais dela do que de mim. Seguimos o baile. A aula de hoje vai ser sobre literatura e redação, tá? A prova de literatura é uma prova bem mesclada, mas ela é uma prova que ela mantém sempre os mesmos padrões na técnica de abordar o conteúdo. Eles podem mudar o autor, eles podem mudar o texto, mas a técnica de abordagem do conteúdo é sempre a mesma. Então, existem autores que aparecem mais, escolas literárias que aparecem mais, existem formas de abordar o conteúdo, ou seja, a temática que aparece mais. Porém, na prática, a questão é sempre muito parecida. Ou ela utiliza de conteúdos parecidos para cobrar alguma coisa. Os autores que mais caem. Carlos Drummond de Andrade, poesia moderna, tá? Poemas em versos livres, poemas em versos brancos, que normalmente trazem uma temática do cotidiano. Eles são de difícil interpretação, porque eles normalmente trazem muito mais uma noção do cotidiano do que apenas uma informação pronta, mas normalmente eles estão ligados a uma mensagem que está presente no poema ou o uso da linguagem do poema. Qual princípio foi utilizado para passar a mensagem, tá? Machado de Assis, por motivos óbvios, ele é provavelmente um dos maiores autores da língua portuguesa. ênfase delicado para o fato de quem vai fazer vestibular. O Machado de Assis não é o autor com a obra mais lida na língua portuguesa, nem a obra mais vendida na língua portuguesa, nem a obra mais traduzida da língua portuguesa. Esses títulos pertencem ao Paulo Coelho, tá? Mas ele é o autor que melhor representa as nossas características literárias e tem como 2 livros mais bem reconhecidos Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. O Manuel Bandeira, ele aparece com frequência e esse ano é importante ter uma atenção para ele, porque é um ano em que a gente vai destacar e dar muita atenção para o modernismo e, por sua vez, dentro do modernismo está o Bandeira, tá? Ele vai escrever o poema que vai dar abertura à Semana de Arte Moderna, um poema chamado Os Sapos. Ele não vai aparecer na íntegra na prova nem a pau, porque é um baita de um poema, mas pode aparecer traços dele ou traços da literatura do Bandeira. O Graciliano Ramos é muito conhecido da prova, é um querido da prova, até porque ele participa ali daquela geração de 30 que vai dar atenção às temáticas sociais e aos problemas sociais, que é o que a prova adora, né? A questão do Nordeste, seca, fome, pobreza, desigualdade social, impeditivos sociais, ausência governamental. As obras do Graciliano Ramos são um pote cheio, inclusive, para a redação. Ferreira Goulart é um querido da prova, mas ele aparece com muita cautela. O Ferreira Goulart, ele é um concretista modernista de terceira geração e ele tem uma literatura bastante dificultosa e uma literatura que é quase uma literatura de protesto, /combate, Se vocês escutarem buzinas no fundo, é porque o pessoal aqui em Balneário Camboriú não sabe dirigir, tá? O Ferreira Goulart
vai ser sempre esse cara que vai apresentar o posicionamento dele, inclusive político, tá? Na literatura dele. E a Clarice Lispector, porque também é outra autora, e dessa vez outro detalhe, não é brasileira, né? Mas uma autora de língua portuguesa que se destacou muito pelas suas características literárias. Cuidado também em vestibular, a Clarice Leitura Obrigatória, ela não é uma autora brasileira, ela é ucraniana, tá? Autores para ter mais cuidado. Por que a gente diz que tem que ter cuidado com esses caras? Porque a literatura deles tem detalhes miúdos, esmiuçados. Se tu não tiver atenção, tu resolver passar batido pela prova, ou tu resolver tocar a informação campo adentro, tu vai perder alguma coisa de dentro da questão. O Ferreira Goulart, exatamente porque, como eu disse, ele tem um posicionamento político muito forte, um posicionamento social muito forte. Então, ele normalmente utiliza de textos que são até agressivos em determinados pontos. Ele escreveu um livro chamado Poema Sujo, que vai falar bastante sobre isso. Então, às vezes, a literatura dele parece até mais invasiva. São poemas mais invasivos e tu acaba te distraindo por causa disso, tá? João Cabral de Melo Neto, poeta de terceira geração também. É importante ter atenção. João Cabral de Melo Neto vai ser o autor de Morte e Vida Severina. O pessoal que se preparou para o UFPR agora deu uma olhada nos materiais dele. O João Cabral de Melo Neto ficou conhecido como poeta engenheiro, que faz dele um cara famoso por ter muita técnica, muita métrica. Então, é um poema que às vezes ele não é confortável de ler, mas ele é um poema que ele se encaixa em muitas coisas, tá? Mas ele não é tão confortável de ler. Então, às vezes, está lindo metricamente, está lindo na organização. É um poema quadradinho, só que parece quase truncado por ser muito quadradinho, tá? João Guimarães Rosa, o deus da literatura, o pessoal que estuda comigo nem está acostumado a ouvir falar de Rosa. O Rosa ele tem um grande problema que ele é famoso pela literatura regional. Então, boa parte dos textos dele já não são tão simples de ler assim, porque os textos têm como linguagem uma literatura do interior de Minas Gerais. Então, às vezes, tu acaba te dedicando a ficar lendo o texto do Rosa e tu não consegue entender nada. Só que não é porque tu é burro, é porque realmente não dá para entender. Não é acessível para ti. Realmente é muito complicado de tu compreender. Se não for da tua região, no caso. O Milton Ratum entra nessa mesma situação. O Milton Ratum é um dos poucos autores que se destacaram na literatura que vem do eixo norte, tá? O Milton Ratum, ele é um autor amazonense, então ele tem essa questão folclorista na literatura dele, esses aspectos de uma região que não se encaixa muito bem na nossa literatura urbana sul-sudeste. Então, normalmente, tem traços nos textos dele que não são tão familiares para a gente, e às vezes tu acaba marcando uma alternativa que não é a 100% correta, porque tu te perde no distrator do texto. É importante vocês lembrarem, gente, na prova de linguagens, muitas vezes o distrator é o próprio texto, tá? Lembra o que eu mostrei ontem? Olha a referência, olha o enunciado, olha as alternativas, olha o texto. Às vezes o distrator é o teu texto. Oswald de Andrade. O Oswald de Andrade ele é perigoso porque ele escreveu uma literatura experimentalista. Ele é um autor da geração de 22, primeira geração do modernismo, e ele é um cara que testou muita coisa. Então, dizer que ele tem uma característica A, B ou C é muito complexo, porque ele cabe em um monte de características literárias, tá? Ele vai escrever de Memórias Sentimentais de João Miramar, que é um livro que é quase um diário barra biografia, barra contos, crônicas, enquanto ele vai escrever Pauliceia Desvairada, que é um livro de poemas falando sobre o urbanismo. São muitas distâncias dentro da literatura dele, porque ele experimentou e testou muito.
Por fim, a Angélica Freitas. A Angélica Freitas já caiu em prova, mas a gente sabe que a literatura dela se encaixa em muita coisa. Ela escreveu um livro chamado Um útero do tamanho de um punho, que esteve na prova recentemente, mas a própria literatura da Angélica Freitas é uma literatura combativa, que trata tanto sobre a questão de feminismo quanto de feminilidade. E a diferença entre esses conceitos pode ser a chavinha da tua alternativa. Tu entender que existem autores contemporâneos que têm posicionamentos que são em prol do direito e outros que são em prol do todo. O que isso quer dizer? A Angélica Freitas é uma mulher LGBT. A gente vai ter autoras que são, como por exemplo, a Jaridia Reis, que é uma nordestina negra. A gente vai ter muito na contemporaneidade esses autores que se classificam em muitas minorias. E às vezes eles vão apresentar dentro da literatura deles esses conceitos dessas minorias, como a questão de negritude e escrevivência para a literatura da Conceição Evaristo. A escrevivência é uma coisa que só faz sentido na literatura negra. Então, tu não pode aplicar escrevivência para a literatura da Angélica Freitas. Ah, mas ela sofre preconceito. Mas a escrevivência está associada aos negros. Então, a gente tem que ter o conhecimento das particularidades daquele grupo para entender também um pouco do que a gente vai marcar. Ok? As escolas que mais aparecem dentro da prova. O modernismo, sem sombra de dúvidas, é um dos principais, junto com a literatura contemporânea, tá? A prova gosta bastante de autores contemporâneos, porque eles são de menor conhecimento de vocês. Normalmente, a literatura do ensino médio é pautada nas escolas literárias, do classicismo para frente, alguns de vocês veem o trovadorismo também, que é uma literatura portuguesa, mas por causa dos vestibulares, não por causa do Enem. O modernismo, destacado em 3 gerações, traz a maior gama da literatura brasileira em questão de produção de diversidade de obras, junto com o pré-modernismo também, mas também traz as técnicas mais próximas da nossa atual literatura. Então, são livros que se parecem um pouco com a literatura que a gente consome, ou que os nossos autores atuais beberam da fonte desses autores. O realismo, que é onde está Machado de Assis, e nos últimos anos se deu uma atenção extra a Júlia Lopes de Almeida, que escreveu A Falência, que é leitura obrigatória na URGS e foi leitura obrigatória na UFPR. O romantismo, que também é outro que a gente tem que ter cuidado, tem gerações poéticas, tem gerações em prosa, as gerações não têm exatamente a mesma característica. Tem vários autores trazendo vários testes de como construir identidade e sentimentalismo. O barroco aparece bastante porque ele tem uma literatura dificultosa. São questões de grau alto de TRI, porque são textos que sempre tu precisa te dedicar um pouco mais para trabalhar eles. E a geração mimeógrafo, tá? Que é a nossa principal geração de literatura dentro da ditadura. Então, sempre tem textos de protesto, e eles têm um autor muito forte, que é o Paulo Leminski, que produziu muito em vida. Então, até porque morto ele não ia estar podendo produzir nada, né? Mas é alguém que conseguiu desenvolver dentro da literatura isso que a gente precisava de ser combativo, ir contra o que acontecia durante a ditadura, sem se expor midiaticamente, que foi essa galera. Visto isso, modernismo, dividido em 3 gerações. Geração de 22, geração de 30, geração de 45. Lembrando aquele ênfase clássico. Ninguém dorme primeira geração e acorda segunda geração. Ninguém dorme moderno e acorda contemporâneo. O mesmo que vale para a história serve para a literatura. Mas tem gente que vai escrever em mais de uma geração? Sim. Só que eles são símbolos dessas gerações. E a gente dividiu essas pessoas em 3 fases porque eles têm 3 tipos de literatura. A geração de 22 vai ser a geração da Semana de Arte Moderna, que vai trazer para a gente essa ruptura literária com os clássicos e com a literatura europeia, e vai tentar construir uma noção literária sobre, basicamente,
O que é ser brasileiro na nossa atual conjuntura, tá? Como a gente faz para se manter sendo brasileiro? A geração de 30, ou a geração do romance de 30, vai escrever muito mais prosa do que poesia, não vai ter tanto experimentalismo assim, mas vai trabalhar basicamente dentro dos textos sociais. E a geração de 45, conhecidos como os pós-modernos, e inclusive alguns textos literários consideram eles como a última geração da literatura, vai ser a geração que vai fazer essa última renovação, só que eles vão trazer um pouco mais de maturidade para a construção do texto deles. Eles vão, dessa forma, conseguir trabalhar uma literatura que testa muita coisa, mas que testa de um jeito bem construído. Eles não vão ficar testando literatura, tá? Primeira geração, o que vocês têm que ter em mente? A geração de 22 é a geração da Semana de Arte Moderna. Então, eles estão associados sempre a experimentalismo. Aqui vai vir o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, pessoas que vão testar a literatura, construir poemas e narrativas que vão trazer um pouco da cultura identitária brasileira, ao mesmo tempo que vão satirizar as construções que a gente já tinha. Sempre lembrem do Macunaíma, tá? O Macunaíma é uma formação da identidade brasileira, ao mesmo tempo que faz piada com o romantismo do José de Alencar. Então, a gente vai construir uma literatura que vai tentar representar melhor o Brasil do que esse monte de cópia europeia que a gente fez. A partir disso, a gente vai ignorar o que a gente conhece com literatura e vai tentar construir algo que se pareça com a gente mais tupiniquim aqui. Logo, eu vou ter personagens que não são índios, que nem o romantismo. Eu vou ter personagens que são urbanos, que cometem erros, que falham, que traem, que roubam, que enganam, que choram. Eu vou ter personagens que são mais verdadeiros. Ao mesmo tempo que é aquela união entre o é cômico para não dizer trágico, tá? A gente vai ter uma grande tentativa de produção literária, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma grande renovação para nossas características. É basicamente aqui que a gente dá os primeiros pontapés para produzir uma literatura que não se parece tanto com a literatura europeia. A gente tem grandes obras antes do modernismo, com certeza. Obras que até representam melhor o brasileiro do que os modernos, sim. Até porque a população não se identifica muito com essa vibe louca deles de inventar moda. Mas eles vão ser o primeiro passo para a gente encontrar esse caminho de uma boa literatura. A segunda geração vai ser a geração de 30, que vai trazer para a gente figuras como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, nomes fortes da literatura regional. Aqui a gente tem um grande destaque para a literatura do Nordeste, que vai trazer a realidade do Nordeste, a realidade da fome, da pobreza, da seca, da desigualdade social, da falta de amparo governamental, de como as pessoas estão jogadas à margem no atual Brasil. De nada adiantou abolir a escravidão e enfiar uma república se vocês não estão olhando para a gente. Ok? Vai ter aqui uma noção de nacionalismo, mas eu quero que vocês tenham cuidado com isso na prova, porque nacionalismo, nesse caso, quer dizer olhar para o Brasil, e não eu sou BR, uhul. Por fim, a geração que é mais perigosa para a gente, que é a terceira geração do modernismo, que é a geração de 45. Eu escrevi de 30 aqui. Pera, segura. Dá um hold no pagode que eu não estava bem. Vamos consertar aqui ao vivaço, porque quem sabe faz ao vivo, tá? Deu? Nunca aconteceu. A geração de 45, ó, tudo bom, fiz tudo errado, para não perder o hábito, tá? Eu vou consertar isso depois. Essa aqui é a geração de 45, a outra é de 30. Vocês têm Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Lídia Fagundes Telles, Adélia Prado, um monte de autor experimental, mas que consegue ter uma característica muito firme para sua literatura. A gente não vai ter aqui
essa galera fazendo vários tipos de literatura, essa galera tentando encontrar um eixo literário. Não. Eles têm uma boa... Gente, me ligaram. Eles têm uma boa característica literária que vai sempre ser atrelada ao princípio do que está se escrevendo. Vocês viram que tem um monte de características aqui do lado. O que vocês têm que ter como noção principal? A gente tem aqui uma questão academicista. A gente não tem mais essa literatura tão experimental, com uma linguagem muito testada. A gente tem uma linguagem muito bem organizada. Mas, Dolly, tu não falou que o Guimarães Rosa vai fazer literatura do interior de Minas Gerais? Sim, vai ser uma literatura totalmente interiorana. Mas é uma literatura que respeita a organização da língua portuguesa. Ele não vai testar, ele não vai experimentar, ele vai inventar palavras, fazer neologismo, mas respeitando sempre uma ordem, uma organização, tá? Eles vão ser pessoas que vão construir uma literatura muito mais consolidada, buscando um objetivo, tá? Que são os objetivos principais. A prosa intimista com a Clarice Lispector, famosíssima pelas suas epifanias, pelas suas personagens totalmente desconectadas da realidade humana, mas que elas são tão loucas que elas chegam a tocar a gente pela loucura delas. Quem viveu sabe já, né? A aula de põe a mão na barata, percebe que botou a mão na barata, põe a barata na boca, percebe que botou a barata na boca, tem que mastigar, engole a barata. Completamente louca. Macabea indo na vidente encontrar o amor da vida dela, que tem todas as características humanas. Essas são os personagens da Clarice. Elas são loucas, são fora de órbita? São. Elas se identificam muito o brasileiro? Não. Mas o sentimentalismo e as fragilidades por trás desses personagens tornam eles muito tangíveis. São pessoas que tu consegue olhar para elas e pensar, meu senhor, se eu visse na rua, eu dava um abraço, tá? Ela vai trazer esse detalhismo sentimental. A prosa regionalista do Rosa, o Rosa basicamente, assim como vai criar, vai enterrar um regionalismo estruturado, porque ninguém vai conseguir fazer a literatura do Guimarães Rosa depois dele. Lembrem que o Guimarães Rosa é o cara que vai escrever Grande Sertão Veredas. Junto com ele vão surgir outras figuras, como Érico Veríssimo e o Ariano Suassuna, mas o Rosa ele vai se destacar por uma coisa que a prova sempre trabalha como regionalismo universal, que é o quê? Tu tem características do regional, mas que qualquer pessoa em qualquer lugar se identifica. Parece uma coisa do interior, mas tu consegue ver a tua família ali facinho, tá? E a prosa urbana, que ficou muito forte com a Lígia Fagundes Telles. Foi a autora que escreveu As Meninas, o pessoal aí que estudou para a URGS nos últimos tempos, conviveu já com a obra, né? E ela também escreve Seminário dos Ratos, ela vai escrever Antes do Baile Verde, vai trazer um pouco dessa prosa mais honesta sobre a realidade nas cidades, sobre a realidade, inclusive, do processo da ditadura, tá? O realismo. Gente, eu tô falando muito rápido? Tô. Mas é porque eu não quero que você saia aqui às 9 da noite e porque é bastante conteúdo, mas eu preciso que vocês só relembrem dele agora, ok? Realismo. Famoso por se opor ao romântico. O romântico é o cara sentimental que explica tudo com o amor, com o sentimento, com a saudade, com a vontade de sentir, enquanto o realista ele é muito pragmático. A gente vai ter, de um lado, José de Alencar com Iracema, Guarani, Senhora, e do outro lado, Machado com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, uma literatura que vai representar a burguesia e a realidade dessa burguesia, tá? A questão interna dessa burguesia. Sempre trazendo personagens que são questionáveis e personagens que cometem erros claramente pra gente, até porque a obra é realista. Nós não somos perfeitos como os heróis românticos, né? O mundo é muito mais passível de erros
do que o herói romântico. Então, o Bentinho é um surtado, que morre de ciúme, a Capitu, em teoria, é uma mentirosa, até que se diga o contrário, né? Porque a Capitu nunca diz nada, só quem diz é o Bentinho. A gente tem o Brás Cubas, que é um esquisitaço. A gente tem o Rubião, do Quincas Borba, que termina louco porque toma um golpe financeiro. Então, esses personagens são muito mais reais. Só que a realidade também é muito irreal. O que eu quero dizer com isso? Tá? Aqui eu só quis destacar para vocês a produção do Machado de Assis. O pessoal que já teve aula comigo já é acostumado com esse slide aí, né, com essa lâmina, mas é sempre bom lembrar, o Machado de Assis produziu muita coisa. Então, nos vestibulares, no Enem, na casa de vocês, no teu papel higiênico, a gente poderia escrever em todo lugar trechos de obras do Machado de Assis e não se esgotariam textos. Ainda nos sobrariam textos para produzir muita coisa com o Machado. Então, a prova tem muito material para trabalhar essa noção crítica da realidade que o Machado traz. E daí aqui entra a nossa discussão. Cuidado com a relação entre naturalismo e realismo. Lembrem que os dois se opõem ao romantismo, que os dois querem ver o mundo com menos ceticismo, com menos sentimentalismo e mais ceticismo, que os dois têm uma noção um pouco mais associada a tratar as coisas de forma pragmática, mas nós temos duas relações. Primeiro, o realismo é muito mais associado à realidade da burguesia, enquanto o naturalismo das pessoas marginalizadas. Então, é no realismo que a gente vai ter Dom Casmurro, Bentinho é um advogado que vive no Botafogo. A gente vai ter Quincas Borba. A gente vai ter o Brás Cubas. A gente vai ter personagens da burguesia, pessoas que viviam bem e viviam em boas condições. No naturalismo, a gente vai ter o mulato, a gente vai ter casa de pensão, a gente vai ter o curtiço. Então, esses são os primeiros destaques. O realismo normalmente trata de pessoas da burguesia, enquanto o naturalismo de pessoas marginalizadas. O outro fator é que o realismo está ligado mais ao psicologismo, a relação entre como as pessoas veem o mundo e as coisas que acontecem no mundo. Enquanto o naturalismo está ligado ao zoomorfismo, que é como a natureza nos coloca no mundo. O zoomorfismo está ligado ao darwinismo social, aquele conceito de que todos nós somos animais, logo nós agimos como animais e fazemos coisas como animais. Sendo assim, não é possível que a gente espere que o ser humano seja totalmente racional se ele é um bicho. Então, a gente tem que esperar do ser humano ações que nem bicho. Porque é isso que a gente é, tá? O romantismo, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira geração, né? Primeira geração poética, indianismo. O índio é um herói, o índio é importante. Índio, muito índio e natureza. Na primeira geração, se destaca Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Segunda geração ultrarromântica. Uma geração que vai tratar de suicídio por amor, de uma realidade amorosa dolorosa, de uma falha, de um abandono, de um amor não correspondido. Aqui a gente tem o Álvares de Azevedo, que é o grande nome dessa parte. Terceira geração, a geração da condoreira, da poesia social, da onde sai o poeta dos escravos, Castro Alves. As gerações em prosa, vocês têm que lembrar, é a geração indianista, que vai seguir essa lógica, o índio é o herói, a gente está construindo uma identidade para o país, vamos se apegar à natureza, vivam nossas façanhas, verde, louro, azul, branco, tá? E a prosa moralizante, que vai ter como característica esses textos sociais direcionados à população feminina, que vai trazer um pouco dessas críticas à nova burguesia. O grande nome da prosa romântica, José de Alencar. No romantismo, prosa, José de Alencar.
2 trilogias. A indianista, que vai falar do índio herói, o Guarani, Iracema, o Birajara. A moralizante, que vai falar sobre como as mulheres deveriam se comportar, como funcionam as relações sociais e a vida da burguesia. Lucila, Senhora e Iracema. Sempre lembrem, qual é o final das mulheres do Alencar? Ou elas estão mortas, ou elas estão humilhadas, que é basicamente a nossa vida, tá? A humilhação é gratuita, assim como no Alencar. Lucila, puta, termina morta. Aurora, humilha o boy, termina humilhada. Iracema, perde a virgindade sem casar, termina morta. Então, as personagens sempre, se elas descumprem os papéis sociais de uma mulher, elas são punidas pela vida, tá? Resumo total. Olha para cá, romantismo, gerações poéticas. O forte da prova sempre é o romantismo poético, primeira e terceira geração. Por que a primeira e a terceira? Porque a segunda é muito fácil de identificar. É alguém sofrendo por amor como se a vida fosse acabar. O barroco se destaca por ser uma literatura das poucas coloniais que realmente tem muita atenção na prova. Então, a gente tem uma dualidade que a gente chama linguisticamente de antítese, que é o quê? Céu e a terra, o dia e a noite, o diabo e Deus, o corpo e a alma. O barroco, ele é aquele cara que ele está vindo do processo inquisitório da Companhia de Jesus, só que ele está vendo que a vida não funciona muito bem assim. Então, é a pessoa que entende que a existência é efêmera, que a gente vai viver pouco, a gente vai morrer amanhã e eu posso não ter aproveitado tudo que eu queria, ao mesmo tempo que ele tem medo de Deus. Então, fica essa tensão. O cara quer seguir essas lógicas da renascença, da iluminação, de buscar aproveitar o carpe diem, ao mesmo tempo que ele não quer descumprir as ordens de Deus, porque ele tem medo do inferno. Ok? Eu coloquei ali embaixo algumas figuras de linguagem que são características de textos barrocos. Metáfora, hipérbole, antítese, paradoxo e prosopopeia, tá? Muitas vezes a resposta é dada através disso. O que eu quero que vocês lembrem sempre, tá? O grego é culto, o padre tem conceito. O grego é culto, o padre tem conceito. O grego é culto, o padre tem conceito. O que isso quer dizer? A teoria conceptista do barroco de construir um texto de entendimento prático, mas com uma lógica, para que o próprio leitor compreenda sozinho o que se quer dizer. Era a marca do padre Antônio Vieira. Então, a literatura conceptista, famosa pelo seu silogismo, era escrita pelo padre Antônio Vieira. A literatura cultista, que tinha como marca jogos de palavras, para não deixar muito claro o que estava se dizendo, porque era composto por muitas críticas sociais, era a marca do Gregório de Matos Guerra. Então, o grego é cultista, o padre é conceptista. Gregório de Matos Guerra, jogo de palavras, dificuldade de entendimento, busca por críticas sociais. Padre Antônio Vieira apresentou, através de sermões, textos que normalmente buscavam ser autoexplicativos e construído através de silogismos. Ok? O barroco ele é difícil de confundir porque ele tem poucos autores, tá? E ele tem poucos textos de grande destaque. Mas eu quero que vocês se atentem para não confundir os conceitos e quem fez o quê. Gregório escrevia poema. Padre Antônio Vieira escrevia sermão. Ele também escreveu outras coisas, mas se destacou pelos sermões. E a geração mimeógrafo, junto com a literatura contemporânea, vai ser essa geração que surge durante a ditadura militar, tá? Eles escreviam através de mimeógrafos. Talvez alguns de vocês lembrem, outros não. Mimeógrafo era tipo uma impressora que tu colocava álcool e um pigmento nela e ela ia fazendo cópias daquilo
com um cheirinho muito gostoso e cor roxa. Só que, se tu jogar água em cima daquela tinta, ela borra toda. Então era o tipo de prova que tu não podia fazer chorando. Que nem o Enem. Pode chorar, mas não pode molhar o cartão resposta, tá? Qual era a lógica disso? Por que, eles se destacavam por isso e por que isso era importante? Por dois motivos. Durante a ditadura, a gente tem a censura. Então, não dá para sair escrevendo todo tipo de coisa, todo mundo sai publicando. As editoras eram controladas. Então, eles tinham que fazer umas escritas manuais. E os mimeógrafos eram uma boa forma de fazer muitas cópias. E, além disso, se tu fosse pego com esse tipo de texto, era só tu jogar água em cima que manchava a bagaça inteira. E, no fim das contas, não existia prova nenhuma. Era só uma folha toda manchada de roxo. Ok? É uma literatura muito, muito protestante, muito política, muito combativa, que surge com pessoas que vão se posicionar diante da realidade do país e demonstrar um pouco dessa força da juventude e do processo da juventude em combate às censuras da ditadura, tá? Aqui se destaca muito a literatura da Ana Cristina César e do Paulo Leminski. A literatura contemporânea, eu sempre destaco para vocês os eventos populares, porque eles servem para a gente entender mais ou menos como a literatura vai se comportar. Nos anos 60, a gente vai ter o Plano JK, 50 anos em 5, a ditadura militar, o AI-5 e a censura. Então, a gente sabe que é uma literatura que normalmente vai se posicionar politicamente e que vai ter muitas limitações na sua construção. Nos anos 70, a gente vai ganhar o TRI, então vai vir uma força do nacionalismo de novo, um milagre econômico, e a lei da anistia. Aqueles que não puderam estar no Brasil, que tinham sido afastados pela ditadura, agora podem retornar. Então, é uma literatura muito esperançosa. A geração de 70 e a geração de 80 foram as pessoas que acreditaram que iam ver um novo Brasil, que não rolou, tá? A mesma coisa aconteceu com a geração que nasceu no fim dos anos 90. Achou que ia haver um Brasil super mudado e, no fim das contas, a gente está tudo no mesmo barco. Nos anos 80, acaba a ditadura, vem as diretas já, os movimentos juvenis, a eleição do Collor, um presidente jovem, o povo está na rua, a juventude quer votar. Uau, agora vai. Não foi. Collor é impeachment em 91, a gente toma um golpe homérico no país inteiro. Trocamos de moeda umas 10 vezes entre os anos 80 e os anos 90 e luta muito por direitos, tá? Os movimentos sindicais ganham força e os movimentos populares também. Isso inclui um ponto importante, a gente vai ter nos anos 80 a crise do HIV, tá? Nos anos 2000 vem o populismo e o revelismo. O populismo quer dizer o quê? Que o povo agora tem voz. O povo tem atenção. A primeira eleição, lá em 1900 bolinha, tá? Lá em 2000 bolinha, do presidente Lula faz muita força para isso, tá? Era a voz do povo, era a representação do povo. Assim como essa questão de que agora muitos eixos do povo poderiam ser representados. O que isso quer dizer com revelismo? Tu tem um espaço para demonstrar várias particularidades. Então eu posso fazer a literatura negra, eu posso fazer a literatura negra feminina, a literatura negra feminina LGBT, a literatura negra feminina LGBT deficiente. Eu posso ter muitos nichos porque a literatura fica cada vez mais ampla. Hoje em dia, por exemplo, a literatura é muito ampla. Tu não precisa de apoio de editora, tu não precisa de nada. Tu pode escrever um e-book, jogar no Twitter e a galera baixa num drive e já era. Sendo assim, com o passar do tempo, a literatura se tornou mais dinâmica, diversificada e abrangente. Ok? Chegou a hora que o filho chora e a mãe veio, né? A hora que você estava esperando, pode tirar, vou dar um segundo para o pessoal tirar o telefone do mudo, desligar o. Hoje é sexta, não faço nem ideia o que está dando na TV, a série do Netflix, porque agora o negócio fica sério. Antes de todo mundo começar a gritar, chorar, entrar em desespero,
Qual a aposta do Enem? O que tu acha que vai cair no Enem? Tá bom, já sei que é isso que vocês querem. Como eu sou uma mãe para vocês todos, inclusive para os que chegaram hoje pela primeira vez, eu também serei uma mãe para vocês. Eu fiz um material que vai estar lá no Drive assim que a aula acabar, respira teu coração, tá? Que é um livro. Sim, eu escrevi 40 páginas nos últimos 5 dias porque eu sou uma mãe para vocês. E nesse livro está o quê? Literalmente, as regras todas da redação, no que consiste a redação do Enem. Dentro disso, quais são as competências do Enem e como isso vai ser avaliado este ano, de acordo com o manual do Enem deste ano e as mudanças deste ano. Além disso, eu coloquei possíveis propostas para o Enem, argumentos para eles e repertórios para vocês usarem, além de conjunções para vocês usarem e um exemplo de uma redação. Eu só não estou indo fazer a redação por vocês. De resto, tá tudo lá. São 40 páginas prontas para vocês. Exemplo de redação, conectivo para te escolher como tu vai fazer a tua redação, as competências, mudança desse ano, todas as possibilidades de tema que a gente estudou, tanto eu quanto meus colegas, eu sou professora na rede. Tem teses e tem repertórios. Óbvio, tu é obrigada a usar meu repertório? Claro que não, criatura brilhante. Tu pode usar o repertório que tu quiser, só tem ideias ali. Eu vi que a Lu levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, Lu? Vocês vão ter acesso a isso, tá? Fiquem tranquilos. Vai dar bom. Se não cair um tema que tá lá, não tem problema. Vocês têm que se apegar a uma coisa. Não tem problema. Vocês têm que se apegar a um ponto. A redação é sobre estrutura, capacidade argumentativa. Se tu não é capaz de construir uma argumentação, não faz a menor diferença tu saber o tema, ok? Então, olhem bem a estrutura, olhem que bonitinho vai estar lá, tudo certinho. Óbvio, dá uma estudada nos temas, no repertório. Vocês vão ver que tem 2 arquivos, tá? Tem um arquivo, tem 3, mentira, 3. Um deles é um caderno de repertórios, que tem muitos repertórios soltos, divididos por eixo temático. Depois disso, vai ter um que eram 50 propostas para o Enem. Um documento que a gente fez em julho, mas que eu não acho digno de ser descartado. São coisas para te dar uma olhada e dar uma lida. E vai ter esse terceiro e último, que é o mais completinho, que vai trazer essas outras informações. O pessoal que é daqui de Santa Catarina, da Rede Ângulo, vai receber uma versão com um plus desse livro, tá? O livro que vai estar lá, amanhã no aulão, vocês vão receber essa versão com um plus. Mas vocês vão receber mais ou menos a mesma lógica, só lá nas questões dos argumentos do repertório vai ter umas coisas a mais. Mais ou menos o prazo limite para finalizar a redação, na tua opinião. Eu, Isadora Dávila, eu, Dolly Brenner, se tivesse que te dizer, na verdade, o lindo seria tu ter 1 hora do momento em que tu enfia a primeira canetada na redação até a hora que tu termina de passar limpo. Porque isso te dá cerca de quase 3 minutos por questão, que é pouco, tá? Não é muito tempo, é pouco. Mas é o mais confortável para ti. Existem questões que tu não vai precisar ler elas. Então, não vai dar exatamente 3 minutos por questão. E também tem questão que tu não vai saber fazer. Então, tu vai pular ela e ponto final, tu vai chutar. Só que 1 hora seria o tempo perfeito. 50 minutos a 1 hora. 1 hora e 20 é teu limite máximo, tá? É tipo... Tu vai estourando. 1 hora e 20, tu já tá te queimando muito. Passou de 1 hora e 20, pode ter certeza que vai ter questão que tu nem vai ler. Tu não vai nem saber o que tem na questão. A menos que tu saia metendo louco daí na prova, tipo, foda-se, aqui é carnaval, tá? Na real, 1 hora, lindo, esplêndido. 50 minutos, um espetáculo. 1 hora e 20, tu vai prendendo a respiração. Passou de 1 hora e 20, eu espero que tu seja muito fiel, troca uma ideia com Deus, Buda, Jeová, quem for, porque vai dar ruim, tá? 1 hora e 15, 1 hora e 20 é o estouro da boiada. Mas
Dá para fazer? Ah, mas eu sou o rei da cocada preta, da filosofia, sei tudo. Ok, mas eu não aconselho que vocês passem disso. Dica rápida antes da gente começar essa parte aqui, tá? O que eu aconselho você? Abriu a prova, olha a redação e descobre. Tô na merda, até dar, estourei o Brasil. Se tu chegar lá e o tema for esportes para recém-nascidos, tô na merda, não sei o que eu vou fazer. Caminhos para combater o capacitismo. Dá. É preconceito, vou jogar na malemolência. Não sei muita coisa, mas vou fazer o que dá. Caminhos para promover o sistema carcerário humanitário. Se tu foi meu aluno e não sabe escrever sobre o sistema carcerário, tu foi meu aluno errado, tá? Então, tu tem que saber como que tu vai ficar para a prova. Tá, fui lá e olhei, tô na merda. Professora, não sei nem onde eu coloco o meu nome depois de olhar esse tema da redação. Vai para a prova de inglês, ou espanhol, né? Da língua estrangeira de vocês. Porque ela é uma prova simples e que ela vai te dar tempo para respirar. Fez umas cinco questões. Se não quiser fazer de inglês, vai para de linguagens, tá? Não começa por ciências humanas, porque ela tem mais conteúdo bruto do que a prova de linguagens. Aí tu vai lá na tua redação e separa. Vocês lembram da regra dos três? Quem ainda não foi meu aluno, vou ensinar uma coisa para vocês. Separa o teu processo de pensamento em 3 linhas, tá? Primeiro, o que eu tenho de opinião sobre isso? Quais seriam as minhas ideias de tese? Se tu tiver 30 ideias, anota as 30. Confia em mim. Não te apega às 2 primeiras que vierem na tua cabeça. Pegou? Selecionou tudo que tu tem de ideia. Putz, deu umas 8 teses, tem umas que são muito loucas. Espera. Agora tu pensa qual dessas tu consegue provar. Quais delas tu teria repertório? Vai te sobrar umas 3, 4 no máximo. Depois disso, tu vai lá e vai pensar o quê? O que eu consigo resolver? Tá? Vai te sobrar as 2, no máximo 3. E aí tu já sabe o que tu vai fazer na tua redação. Não vai pro teu texto abraçado em repertório e nem vai pro teu texto abraçado nas primeiras ideias que tu tem, porque tu pode não conseguir desenvolver elas. Faz os 3 passos. O que eu tenho de ideia, o que eu consigo resolver e o que eu consigo provar. Aqui couber nesses 3, abraço, são as tuas teses, ok? Anota o que tu pode fazer, escreve o teu rascunho se tu tiver afim. Deixa a redação descansar. O teu cérebro não é feito para achar que está errado, de jeito nenhum. O cérebro de vocês não vai identificar um erro. Ah, eu terminei de escrever a redação aqui, agora eu vou corrigir. Não vai corrigir nada. Tu não vai enxergar os teus erros. Gente, se o cérebro de vocês achasse que ele estava errado, vocês não tinham ficado com os erros de vocês. Tá? Tu namorou a pessoa, ficou com a pessoa e achava que estava tudo bem. Hoje tu olha na rua e te joga dentro de um bueiro para não ter que andar em público com essa pessoa. Então, o teu cérebro sempre acha que ele está arrasando, mas ele não está. Então, deixa a redação descansar. Vai fazer umas questões da prova, terminou uma das provas, volta lá para o teu texto. Agora tu dá uma revisada. A melhor coisa, na verdade, terminou uma das provas, pede para ir no banheiro. Lava a cara, faz um xixizinho, aquela esticadinha para esquerda, para direita. Volta, senta, olha a tua redação. Deu bom? Deu bom. Terminou de revisar? Segue fazendo. Quando o cara olhar para ti e disser, falta 1 hora arrancar o negócio, para o que tu tá fazendo. Pega a tua redação, passa ela limpo, põe embaixo da tua classe. Resolvida. Pega o teu cartão resposta e passa tudo o que tu fez até agora. Porque são as coisas que tu tem certeza que tu te dedicou. Terminou de passar o cartão resposta? Faz o que der. Quando o cara disser, faltam 15 minutos, para o que tu tá fazendo, passa o que tu conseguiu fazer e chuta o resto. Não deixa para fazer por último a redação a limpo e o gabarito, ok? Quando o cara disser 1 hora, preenche o que tu tem e passa a redação a limpo. Quando ele disser 15 minutos, tu encerra o carro. Feito? São 2 diquinhas. Seguindo a vibe, coisa importante, tá? Principalmente para o pessoal que tem correção por plataforma. Que é o quê?
As redações nota 1000 têm reduzido significativamente, têm aumentado os critérios para impedir isso significativamente. O Enem teve exatamente 6 mudanças na correção esse ano. O pessoal que me mandou mensagem lá nos vídeos e mensagem no Instagram, perguntando sobre as mudanças, metade daquelas balelas que o pessoal tá falando no TikTok e no Instagram é mentira, tá? A metade daquilo é miguezão. Eu sou corretora habilitada, gente, eu tenho um manual de correção, eu fiz o curso de correção. O que mudou mesmo foram 6 a 8 coisas, dependendo de como a gente explicar isso, tá? Para deixar bem claro para vocês o que mudou da correção do ano passado para esse ano. O que mudou foi onde só vai ser aceito expressivamente como adjunto locativo. Ou seja, o Brasil onde eu vivo. Antes até a gente deixava passar dependendo de como estava a conexão. Agora, se não tiver como locativo, vai ser dado como uso indevido e tu vai tomar desconto na C4. A C3 tem 2 variações. A primeira dela, o grau de legitimidade tem que estar associado ao que foi apresentado. Então, na C2, teu repertório tem que ser legítimo. Aí tu vai lá e cita o Drauzio Varela. O Drauzio Varela é legítimo e a frase dele é legítima. Só que ainda assim, aquela legitimidade não trabalha tanto para a produtividade do argumento. Desconto em C3. Tá? Também. Antes tu tomava só na C2. Além disso, tem que ter uma construção no teu desenvolvimento propositiva. O que isso quer dizer? Que eu quero que tu trabalhe as tuas teses me levando para a proposta de intervenção. Eu não quero que tu simplesmente jogue problemas e se esqueça do tema. A galera faz muito isso. Fala as teses e o tema nunca mais aparece. Então, retoma a problemática do tema dentro do teu desenvolvimento. 2 mudancinhas que aconteceram. Além disso, ano passado era desvio todo e qualquer adjunto com 3 ou mais palavras que não estava deslocado por vírgula. Como, por exemplo, cada vez mais. Se tu escrevesse no Brasil, cada vez mais, as pessoas estão com fome. O cada vez mais tinha que estar entre vírgulas. A partir desse ano, são 4 palavras ou mais. Ok? 3 palavras até vai passar. 4 não vai passar. Ok? Além disso, a gente tem uma noção melhor sobre o que é falha e o que é desvio. O que eu posso considerar para aqueles teus 200 pontos na C1 e o que eu não posso. Desvios que se repetem, uso de vírgula, variação de letra maiúscula e minúscula. E aí entra um desses pontos. Governo federal, Ministério da Saúde, o Estado, o poder público deve estar grafado com letra maiúscula, senão será desvio ortográfico. Ponto final. Ano passado, eles até deram uma colher de chá para algumas pessoas, para ficar com 960. Não vai passar mais, tá? Não vai passar. É desvio ortográfico e ponto final. Então, se tu escrever governo, governo federal, o Estado, tudo com letra minúscula, é desvio, tu tá ralado. Ok? Eu só vou ligar a luz ali um segundo. Senão depois a Cláudia entra aqui e me xinga que eu tô dando aula no escuro para vocês. Percebam aqui que nos últimos anos a gente foi, em 10 anos, de 500 redações nota 1000 para 19. Na verdade, são 21, tá? Teve 2 que foram consideradas depois. Qual é um ponto importante sobre isso? A distribuição de notas 1000 não é lá muito igualitária, tá? 11 são no Nordeste. O dado não estava considerando as outras, tá? 11 são no Nordeste, 6 são no Sudeste e o resto a gente cata uns pingos. Então, não é comum, assim, do jeito que vocês acham, sair tirando nota 1000. E esse monte de cursinho e professor e tiktoker que tirou 1000, não tirou 1000 nada, tá? Teve 1000 no sul do Brasil no ano passado e foi 1000 na unidade de Porto Alegre. As meninas que são lá do Fleming de Porto Alegre devem ter conhecido a Mafê, tá? Poder público deve estar com letra maiúscula? Sim, Rafa, tem que estar.
Poder público, Ministério da Saúde, tipo, tem que estar Poder Público, Ministério da Saúde, Estado, Governo Federal, tá? Estado, quando se dirigir ao poder, tá? Se disser no Estado do Rio de Janeiro, não tem que estar com E maiúsculo, tá? É Estado como a entidade governamental, Estado. Aqui estão os últimos temas do Enem. O Enem está completando lindíssimos e belíssimos 25 anos, né? Ai, cadê a prova de 98, 99? Eram uns temas nada a ver com a vida. Na verdade, todos os temas de 2010 para baixo, 2008 para baixo, não se parecem muito com os temas que a gente tem hoje em dia. Na virada ali de 2016 para 2017, a gente também teve uma nova forma de apresentar os temas, tá? E nos últimos 2 anos eles estão vindo também com frases temáticas mais diversificadas. Mas eu quero que vocês olhem para algumas coisas aí, chamando a atenção, porque tem muita gente apostando em temas na internet que já caíram. Como, por exemplo, a preservação da Amazônia, já foi tema. Tá? A gente está dando muito destaque para o etarismo esse ano, e eu sei, muitos de vocês já me perguntaram o que eu achava do tema. Por que a gente está dando muita atenção? Em 2016, o tema vazou, tá? Uma pessoa que trabalhava na gráfica da produção do Enem vendeu uma prova e o tema vazou. E o tema era sobre idosos. E nunca mais se falou sobre isso. Nunca mais deixaram os idosos lá, abandonado. Só que a gente nunca teve tanta discussão sobre analfabetismo digital, demência digital, envelhecimento de qualidade, envelhecimento populacional, as adaptações da sociedade, como se envelhece bem, como se vive mais no Brasil. Então, é um baita tema, super atual. Existem outras colocações que são cabíveis, muitas outras, tá? Mas é um tema para vocês terem atenção, porque ele vai estar na prova. Mesmo se ele não estiver na redação, essas questões estão dentro totalmente da prova de linguagens e ciências humanas, tá? A prova de filosofia cobra muito a questão de cidadania e organização da população, a prova de geografia também, assim como a prova de linguagens e suas tecnologias, falar sobre letramento digital e analfabetismo digital é muito forte, tá? Mas eu quero que vocês deem uma olhada aqui, porque tem temas que a galera tá postando que já caiu, ok? E eu vou aproveitar, enquanto eu passo esse slide, já para dar um corte rápido Tramontina. Um monte de gente perguntou essa semana, graças à bênção, que seja lá quem for do TikTok, que falou que o tema ia ser arquitetura hostil. A chance de isso ser o tema do Enem é baixíssima, porque não é um tema acessível. Gente, já deu uma burdoada quando o tema foi democratização do acesso ao cinema, porque a gente tinha uma porcentagem muito grande de candidatos que não tinha acesso ao cinema. Como é que o cara ia falar sobre acesso ao cinema se ele não sabia o que era um cinema? A gente já teve questão do Enem, que foi anulada, que era questão de física, falando sobre escada rolante. E era uma questão de física que falava sobre a velocidade da escada rolante e tal, e os caras não conseguiam calcular direito porque eles não entenderam como assim a escada rolava, tá? E sobre a vacina, estão falando bastante. Ana, se cair vacina, só para contextualizar, tá, gente? A Madre falou ali no chat da vacina. Se cair vacina, vai cair vacinação infantil. Por quê? Porque a vacinação infantil é obrigatória, adulta não. Tanto que a gente tem carteirinha e linha de vacinação para crianças e não necessariamente para adulto. O calendário vacinal adulto é uma propaganda e vira e mexe, tá? O negócio é Zé Gotinha. As crianças são responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. Então, se uma criança não se vacina, é nossa responsabilidade também. O que vocês têm que ter atenção? Primeiro, a prova não vai ser contra a vacina e nem falar sobre discussão sobre a vacina. Ela vai apresentar caminhos para promover a vacinação. E aí, meu irmão, tu pode odiar a vacina, tu pode ser contra a vacina, tu pode estar nem aí para catapora. Chega em casa depois e reclama no Twitter. Tu vai lá na prova e tu vai me dizer que tu adora a vacina, viva o Zé Gotinha e a Zeca Gota. Tu entendeu? Eu só acho, Mader, um tema complicado de cair, porque a gente veio de uma polarização política na última eleição,
que tinha como pauta a favorização e a relação contrária à vacina. Muitas pessoas vão correr o risco de se posicionar contra a vacina. Isso significa um número alto de nota 0. E daí? Melhor para mim. Com certeza, melhor para ti. Mas um Enem com muitas notas zeros é um tiro no pé, falando politicamente. Porque a nota do Enem é utilizada para explicar os índices de educação do Brasil mundialmente, tá? Como índice de DH. Se a gente tiver uma nota baixa, um monte de gente tirando 0, a gente vai ter uma nota baixa na nossa educação, um nível baixo de desenvolvimento humano. Para um cara que está entrando num governo com toda a oposição olhando para ele, ter que explicar depois que o país emburreceu porque todo mundo está tirando 0, é um baita tiro no pé, tá? Ao mesmo tempo que é uma forma de ter que obrigar a oposição a se posicionar a favor das suas ideias. Eu acho um tema perigoso, tá? Que pensando em posicionamento político. É um tema muito polêmico. Ele é polêmico de um jeito perigoso, entendeu? Tipo, as pessoas elas vão ir na prova e vão apresentar a opinião delas e não seguir o comando, que é caminhos para promover. As pessoas não vão seguir o comando, e se não seguir o comando é 0. Tá? E aí, cara, um festival de nota 0. O que vai dar de gente querendo recorrer? O que vai dar de briga no Twitter? Dos caras xingando dos petistas, xingando Lula, e xingando o INEP, xingando a mãe, e xingando o Bolsonaro, e xingando a avó. É só um pandemônio. De novo, é muito complicado. O tema é ótimo. O Jobson ali dá um exemplo. A revolta das vacinas é um baita repertório. Sim. Vocês que têm mais proximidade, a questão da formação da vacina, a revolta da vacina, a pandemia que a gente teve da H1N1, são ótimos repertórios. A base de construção seria muito boa, mas as pessoas possivelmente vão se posicionar de um jeito muito perigoso. A Luísa perguntou ali quais seriam as teses para esse tema. Pensando em caminhos para promover a vacinação, um dos primeiros motivos que impedem a promoção de vacinação é fake news. A galera tem, infelizmente, hoje em dia, algumas ideias muito problemáticas a respeito do processo vacinal. Uma tese básica. A segunda dela, falta de acesso aos postos. Tipo, pessoal que mora em Urubici, se não tiver vacina, tipo, vocês não têm vacina para tudo. Se tiver que tomar vacina de alguma coisa, tem que ir até Lages. O cara morre de tétano antes de chegar em Lages, tá? A gente tem a questão também da falta de conhecimento. A gente sabe que tem muita gente que tomou a vacina do bracinho, que tomou a catapora, que tomou tudo e na hora de tomar a Covid se travancou toda. Por quê? Porque a gente não sabia nada sobre aquela vacina. A vacina foi feita muito rápido. Então, a falta de informação também é uma boa tese. Repertório sobre o etarismo. Depende de como o etarismo cair, tá? Mas pensando assim, em preconceito contra pessoas de idade, vocês têm Up, Altas Aventuras, que é legal. Vocês têm aquele filme do Senhor Estagiário, com Robert De Niro. Vocês têm... Tem um outro filme também, o Estagiário, que os caras vão estagiar no Google e eles são mais velhos e tal. Então, a gente tem vários repertórios, é só vocês pensarem em gente velha sofrendo preconceito. Tipo, toda vez que eu falo em chutar um idoso na sala. Mas não se preocupa que tanto a Heloísa quanto a Luísa, no material que eu preparei para vocês, tem teses e repertórios sobre os dois temas, tá? Para deixar vocês mais tranquilos, deixa eu fazer uma coisa aqui, para que vocês possam dormir respirando em paz. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Coisas que podem zerar minha redação. Escrever menos de 7 linhas. Textos com menos de 7 linhas são considerados textos insuficientes e, na verdade, não são textos, então é 0. Mas eu tenho muita fé que vocês não vão fazer isso com a minha vida e vão tirar mais do que, escrever mais do que 7 linhas, tá? Escrever textos fora da margem. Gente, respeitem a margem, pelo amor de Nossa Senhora Aparecida. Respeitem a margem. Pelo amor de Deus, respeitem a margem. Pelo amor de Deus, separem sílaba. Não fica atravancando a tua palavra assim, ó, para servir.
porque tu não tá com medo de separar a sílaba. Vai de 160 na C1, mas pelo menos faz o resto, tá? Não pode conversar com o leitor, porque é fuga da tipologia. Não pode utilizar outra tipologia por mais de 3 linhas. Gente, a tua citação é fuga da tipologia. Por quê? Porque tu vai narrar um filme, tu vai narrar uma série, tu vai citar uma narração. Então, as tuas citações podem ter no máximo 2 linhas. Plagiar textos ou informações externas. O que isso quer dizer? Se tu copiar integralmente uma informação do texto de apoio, copiar integralmente uma informação da prova, copiar integralmente um modelo pronto de redação, tá? E fuga ao tema. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Corte rápido, Tramontina. Vamos esperar que quando eu fechar isso eu consiga abrir de novo depois. Se não, vocês já estão acostumados, eu sou a pior pessoa com tecnologia no mundo. Gente, aqui, ó, tá para vocês respirarem 5 minutos em paz. Esse aqui é o material que vocês vão receber, tá? Nele estão separadas essas informações. Coisas sobre a redação do Enem, explicando as competências, explicando direitinho, ó, competência 1, o que precisa fazer para tirar cada nota? Competência 2, o que precisa fazer para tirar cada nota? 3, 4, 5, coisa mais linda. Isso aqui dá um trabalhão, tá? Depois vocês vão lá, batam palma para mim, digam que eu sou incrível. Estrutura do Enem, explicando como vocês organizam direitinho a estrutura de vocês, bonitinho. Cada frase que eu sempre ensino para vocês, como que faz ela, qual é a função dela. Conectivos para vocês utilizarem na redação. E aí, se vocês olharem nos textos que vocês têm, coisas que vocês podem substituir pelas conjunções que vocês já utilizam. Um exemplo de como isso pode ser feito, tá? De como usar as conjunções, como ligar as frases de vocês. Aqui tem 2 exemplos de introdução, um exemplo de D1, um exemplo de D2, um exemplo de conclusão. Um texto pronto de presente para a Heloísa, aqui, ó, sobre os caminhos para promover a vacinação infantil, que já mostra como usar direitinho esses conectores e essa estrutura que eu ensinei para vocês aqui, tá? E embaixo, ó, impactos da inteligência artificial no Brasil, ou impacto das novas tecnologias. Teses que vocês podem usar, a ideia dessa tese para vocês usarem como argumento, e repertórios soltos para vocês conseguirem utilizar. Valorização docente, efeitos da polarização política, combate à evasão escolar, desafios da saúde pública, combate à violência nas escolas, caminhos para promover a vacina, impactos do racismo, valorização da agricultura familiar, desafios para reduzir a poluição, pobreza menstrual, impactos da arquitetura hostil. Mas tu não diz que não vai cair, mas se cair, tá aqui de presente para ti, para te dormir tranquilo, que tu vai saber escrever. Combate ao trabalho análogo à escravidão, representação feminina na política, promoção da doação, seja de órgão, seja de sangue, direitos e saúde obstétrica, caminhos para promover turismo sustentável, o etarismo na sociedade, presente para a Luísa, combate à dependência química, a gente está numa crise grande com a Cracolândia, não esqueçam, tabus relacionados à obesidade, democratização do acesso ao saneamento básico, erradicação da fome ou insegurança alimentar, políticas para pessoas desaparecidas no Brasil, déficit de moradia, e de presente eu deixei uma playlist no Spotify que tem um monte de música diferente que vocês podem usar de repertório para outros temas também, ou que vocês achem mais confortável para esses temas. Vocês vão receber isso no fim dessa aula. Ok. Estão melhor agora? Estão respirando fundo? Vai ficar tudo bem. Assim que a aula acabar, eu vou mandar o link aqui. É o mesmo drive de ontem, tá? O mesmo drive de ontem vai entrar o material dessa aula e aquele arquivo. Feito? Depois vocês dizem, Dolly, demais, tira uma foto, posta no Instagram. A melhor professora do mundo é a minha. Dolly é demais, coração. Tá? Entendido? Descansa em paz, vai ficar tudo bem. O documento está pronto, é só olhar, ler, descansar, escolhe os teus.
ok? Não fica apegado a decorar tudo, escolhe os que são mais confortáveis para ti, se não for aqueles confortáveis para ti, procura, pensa assim, esses aqui que a Dori colocou, eu não vou conseguir lembrar de nenhum. Ok, procura outro. Faça a anotação, fica tranquilo. Ok? Vamos mais. Quais são as competências? Não. Dificilmente vai cair os mesmos temas que caem em outras provas feitas pelo INEP. Tá? Competência 1, domínio da norma culta. Demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Competência 2, compreender a proposta, aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento, desenvolver o tema. Competência 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Competência 4, mecanismos linguísticos. Competência 5, proposta de intervenção. A competência 1 teve essas mudanças leves na grade dela. Ó, voltei a piscar azul e amarelo que nem ontem. Eu na minha revolta. O que vocês têm que ter em mente? Normalmente, vocês estão do 120 para cima, tá? 120 normalmente é uma pessoa que vai ter de 15 a 20 desvios ortográficos, tem muitos desvios, mas ainda tem uma organização sintática. Apesar dos erros de ortografia, eu consigo entender direito o que tu quer dizer. O João Pedro abraçado nas vírgulas dele, tá? Que ele usa basicamente da seguinte forma, onde tem que ter, ele não põe, onde não tem que ter, ele põe. 160, uma pessoa que tem normalmente até uns 10 desvios ortográficos, porque é alguém que sabe escrever, tem desvios significativos, mas que não afetam grandemente a minha construção. Tu escreve muito bem, tu só tem alguns probleminhas com a construção da norma culta. E o nível 5, que é o mais difícil, só são aceitos excepcionalidades, que são 3 desvios ortográficos. Na verdade, são 3 desvios. 2 deles podem ser de linha ortográfica ou semântica e um deles sintático, ok? Passou disso é 160, que é normalmente onde boa parte da galera fica, tá? Normalmente o pessoal do 920 morre na C1 e na C3. E o pessoal do 960 morre na C1, né? A competência 2 é dividida em algumas fases. Compreender a proposta de redação quer dizer que tu trabalhou o tema por inteiro, que se são caminhos para debater o etarismo no Brasil, os caminhos para o uso ético da inteligência artificial. Importante, se cair ontem deu um processaço, eu acho que foi no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, ali no Sudeste, porque uns meninos de uma sala, de uma turma de 8º ano, utilizaram uma inteligência artificial para fazer imagem das colegas sem roupa. Então, tipo, a inteligência artificial está perdendo um pouco do controle e a gente não tem conceitos éticos nem legislação para isso. Se for com a ética e a inteligência artificial, os caminhos para combater, quer dizer que tu trabalhou a proposta inteira, bonitinho, tá? Aplicar várias áreas do conhecimento, a presença do repertório. Desenvolver o tema, se esse repertório é produtivo, pertinente e legítimo. E já deixando claro, produtivo quer dizer que o teu repertório agrega na argumentação. Pertinente, se ele está no local onde ele deveria estar e se isso é útil para o texto. E legítimo, se ele tem grau de veracidade. Se ele pode ser comprovado. Dentro dos limites estruturais do texto, se o teu texto tem 3 partes, início, meio e fim, e se eles são embrionários ou não, se essas partes estão ligadas ao tema. Por fim, texto dissertativo, argumentativo em prosa, se tu respeita a tipologia textual. A competência 3, selecionar, relacionar e organizar informações. Essa é a grade desse ano, tá? Eu tenho 2 garrafas d'água. Uma delas não tem gás e a outra tem menos gás ainda. A grade sempre deixa bem claro essa competência sobre a articulação das informações. Se tu traz argumento,
Se esses argumentos que tu traz são bem trabalhados, se eles defendem a tua perspectiva e se existe uma boa conexão entre eles, se eles são bem relacionados, tá? Aqui, basicamente, vem a questão daquele desenvolvimento. Se no teu desenvolvimento tu apresenta o problema, tu trabalha o problema, tu comprova o problema. Ok? Competência 4, que o Rafael tinha perguntado. Qual seria a tua principal dica para melhorar a pontuação na C4? A C4 se trata de mecanismos linguísticos. Estes mecanismos linguísticos são o uso de conectivos e conjunções. A C4 pede o uso expressivo articulando de forma diversificada e sem inadequação e sem repetição. Como que a gente faz isso de uma forma bem boa, bem prática, tá? 2 conectivos vão ter que abrir parágrafo, que normalmente é o D2 e a intervenção. Tem que ser aberto por conjunção. 2 dos teus conectivos têm que ser extraparágrafais. Eles abrem parágrafo. Todos os parágrafos têm que ter um conectivo intraparágrafal. Então, dentro do teu parágrafo, tu vai ter que ter um uso de uma conjunção. Primeira coisa. Então, tua redação tem que ter, no mínimo, 6 conjunções, todas diferentes, diversificadas, e 2 delas abrindo o parágrafo, uma dentro de cada parágrafo. Eles têm que ser bem empregados e sem inadequação. Então, eles têm que estar com o sentido correto, ou seja, se é uma explicativa, está explicando. Se tu colocou logo, ela está concluindo alguma coisa, e assim por diante. E sem inadequação. Tu não usou, por exemplo, o onde no lugar errado. A minha dica para esse ano, ok? Não uso onde. Não usa. Tá, professora, mas é que a chance de tu errar nervoso é muito grande. Você tem que lembrar que você sentado na sala de aula fazendo simulado são uma pessoa. Vocês na prova em pânico são outra completamente diferente. Então, não surta na batata, respira fundinho, fica bem, vai passar. Passou? Tá bem? Agora vamos. Tudo que tu puder evitar de desvio, tu evita. Então, eu não lembro como é que se escreve indivíduo. Troca a palavra. Eu não lembro como é que se escreve excesso. Troca a palavra. Putz, como é que usava onde? Troca. É destarte ou dessarte? Troca. Não sabe o que usar. Respira fundo, aceita e vamos para a próxima. Vamos para o resto, tá? Evita os desvios desnecessários. Como melhorar na C4? Tenha no mínimo 10 conjunções, evite que elas sejam repetidas e tenha certeza que tu tem uma dentro de cada parágrafo e 2 abrindo parágrafos. E quando eu digo uma dentro de cada parágrafo, eu estou falando da intervenção também. Tem gente que faz a intervenção monofrásica. Não tem ponto final dentro dela. Tem que ter, ok? E a competência 5, elaborar uma boa proposta de intervenção. Basicamente, tu tira 0 se não tiver proposta de intervenção, se a proposta de intervenção estiver desconectada ou se a proposta de intervenção fere os direitos humanos. Tá? 40 se tiver um elemento. 80 se tiver 2 elementos. E assim por diante. Tu pode tirar de 0 a 200 em todas as competências, exceto na competência 2, que tu pode tirar de 40 a 200. Porque 0 é zerar a redação inteira, que é fuga ao tema, fuga da tipologia e falta de texto suficiente. Então, aqui, tem que ter ação, agente, meio, detalhamento, finalidade. Se tiver 1, 40. Se tiver 2, 80, 120, 160, 200. O cara vai literalmente contar e procurar. Tá, mas se eu fiz uma intervenção que na minha cara, ela até tem a ver com o tema, mas eu resolvi meio assim, que nem minha fuça, não segui tuas dicas, deixei para fazer a redação na última hora e ficou uma zona. Se a tua redação não ferir os direitos humanos, tiver mais ou menos a ver com o tema, e os 5 elementos, eles vão te dar os 200, mas tu vai tomar desconto na C3, tá? Tu
provavelmente vai tomar 120 na C3, porque teu texto não tem coerência. Aqui, eu deixei um passo a passo básico, dizendo para vocês o quê? Caminhos para elaborar uma redação. Monta o projeto de texto. Gente, não sai escrevendo a redação como se a vida fosse uma Disneylândia, tá? Organiza o teu texto. O que eu vou pôr na introdução? O que eu vou pôr no desenvolvimento? O que eu vou pôr no D2? O que eu vou pôr na intervenção? Lembram da nossa estrutura? Faz a estrutura. Eu não ensinei ela de graça. Faz ela. Seleciona tudo que tu tem de ideia. Quais delas tu pode provar? Elimina. Quais delas tu consegue resolver? Elimina. Que lindo. Tô com o meu texto escolhido. Agora eu tenho uma organização. Faz o teu rascunho. Dá uma volta pela prova. Revisa a ortografia. Dá uma volta. Vê se tu pode deixar um parágrafo mais bem organizado, mais bonito. Por fim, tu passa para a folha definitiva. Uma coisa importante, gente. Não inventa de começar a mudar a ideia na hora de passar limpo. Porque senão a gente vai ter que sair numa trocação franca, de soco e chute. Ok? Você tem essa mania abençoada de trocar resposta na hora de passar para o cartão e de trocar frase na hora de passar para a folha definitiva. Não façam isso, pelo amor da Santa Efigênia. Ok. Aqui eu deixei para vocês a nossa organização prática, né? Que vocês já conhecem mais de uma vez, já viram isso 100 vezes. Para quem ainda não conhece, essa é uma estrutura prática para a gente organizar o nosso projeto de texto, tá? Não se preocupem em copiar correndo, tirar print, vocês vão ter acesso aos materiais. Mas é só uma lógica básica que todo mundo aí já está acostumado, que foi meu aluno já está acostumado, de produzir a sua redação. Feito, gente. O Rafael perguntou ali, já fiz muitas redações para as plataformas, não consigo passar de 120 na C4. Provavelmente alguns conectivos que tá usando no sentido incorreto e provavelmente faltam conectivos em alguns lugares, tá? 120 significa que tu tem um uso pontual de conectores. Então, tem poucos conectores e algum deles provavelmente não está no uso correto. Não é até amanhã, eu também estava bêbada. Quer dizer, até amanhã para muitos de vocês que vão estar no aulão, né? Mas, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem, eu vou mandar o link do Drive vocês têm, na verdade, né? Mas igual, ó, quem chegou bem no horário para dar tchau para vocês. Eu vou mandar o link do Drive aqui no chat. Vão tranquilos para a prova, fiquem felizes, vai dar tudo certo.